Médicos de Ribeirão Preto se unem para oferecer uma opção de enfrentamento à pandemia. Enquanto isso, em âmbito nacional, especialistas formam uma sociedade médica que pretende dar respaldo e segurança para profissionais atuarem e pacientes escolherem o melhor tratamento possível. Este é o assunto do estúdio deste sábado. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, hoje temos um time de médicos. No nosso núcleo de jornalismo, o doutor Gustavo Leopoldo Daré. Via internet, também em Ribeirão Preto, o doutor Mozart Furtado. E em Curitiba, o doutor George Muniz. Bom, começo cumprimentando a todos, uma boa tarde. E vamos ao nosso núcleo de jornalismo com o doutor Gustavo. Doutor, primeiramente, para começar esse assunto, explique para a gente o que é esse grupo de médicos aqui de Ribeirão Preto e o que ele pretende. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Nós formamos um grupo, junto com o Mozart, há um ano atrás, em que nós começamos a conversar sobre o assunto da Covid, preocupação com a pandemia. Com o passar do tempo, esse ano em particular, nós começamos a ficar muito mais angustiados porque a situação não vinha melhorando, se agravando e não tinha alternativa. As ações iam sempre no mesmo sentido, que não estão dando certo. Então, nós nos unimos numa nova etapa do nosso trabalho, que é apresentar uma proposta para os nossos colegas médicos, para os empresários, para as instituições públicas, para a prefeitura, que seria um plano B, uma forma diferente de enfrentar, tanto do ponto de vista de tratamento, quanto do ponto de vista das ações não farmacológicas, as preventivas. E o que diz essa proposta do grupo dos senhores? Nós trabalhamos da seguinte forma, nós temos aí um grupo que organizou o texto em torno de 15 médicos e também farmacêuticos, tem alguns da área da saúde, ampliado, em que a gente apresenta uma primeira edição agora e a nossa intenção é ir atualizando, ajustando e enriquecendo o conteúdo. Então, nessa primeira edição, nós já propomos, do ponto de vista não farmacológico, uma mudança de premissa. Então, assim, a gente fala tem duas linhas principais em debate mundial. Você faz distanciamento ou você faz isolamento. O isolamento é você evitar que as pessoas interajam. O distanciamento é que essa interação tenha uma distância entre elas, mas que elas possam continuar interagindo. Não existe nenhuma evidência, né, de que você tem que fazer o isolamento e que o distanciamento não é eficiente. Então, o que a gente propõe? Já que as políticas são baseadas no isolamento, que é ficar fechando tudo, e nós chegamos na situação caótica do mês de março, então nós propomos que se aumente estratégias de distanciamento. Então, distanciamento a gente não fecha, mas a gente permite que as pessoas façam suas tarefas, seus trabalhos, a uma certa distância para evitar a aglomeração. Aí vai ter o uso das máscaras, vai ter o lavar as mãos, né? Mas é uma mudança de visão, onde a gente gostaria de permitir, por exemplo, que as pessoas participem de atividades físicas, que interajam com o sol, que possam andar na rua, andar no parque, voltar a fazer atividades que sempre foram promotoras de saúde, que de repente parece que não dão mais saúde, são todas perigosas. O idoso, o jovem e até o adulto, né, ele tem ficado mais parado. E esse isolamento, esse estar fechado em casa, está sendo, ao longo de um ano, promotor de doença. Na parte da terapêutica, a gente quer evitar que a evolução da pessoa doente chegue na UTI. Qual que é a dinâmica central atual? Atualmente se você ficou doente, vai esperar até chegar o momento grave em que você vai para uma enfermaria receber oxigênio e uma porcentagem desse, infelizmente, vai para a UTI e uma porcentagem que varia de 50% a 80% em cada serviço vai chegar à morte. A gente quer fazer um tratamento para evitar a evolução para a enfermaria e, se tiver na enfermaria, evitar a evolução para a UTI e evitar a evolução para a morte. É isso, diálogo importante para buscar alternativas, né? Bom, vamos a Curitiba com o Dr. George Muniz, que é um médico que participa dessa formação de uma sociedade para que seja discutido justamente uma alternativa ou várias alternativas para essa discussão da Covid-19. Dr. George, qual que é a importância da formação dessa sociedade e o que ela vai representar tanto para médicos quanto para pacientes? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui podendo falar para vocês em Ribeirão Preto.
Essa sociedade que nós estamos idealizando, ela representa um marco para todos nós que somos favoráveis ao tratamento de pacientes, principalmente desde o início, na fase inicial. E a nossa ideia com essa sociedade é dar um respaldo científico para quebrar narrativas, pois as narrativas estão sempre tentando mostrar que não existem evidências, e evidências existem, elas só se mostram se elas são benéficas ou elas não são benéficas. E a nossa ideia é mostrar todas as evidências, sendo elas benéficas ou não benéficas, através dessa sociedade, para realmente trazer a verdade sobre o que está acontecendo, principalmente em relação à parte de tratamentos para os nossos colegas e para toda a sociedade. E também essa sociedade que estamos montando, além do embasamento científico, também como uma representatividade para esses colegas que se sentem não representados perante a própria sociedade médica em geral. Muitas associações são contrárias ao uso de qualquer tipo de tratamento para essa doença na qual nós estamos enfrentando, mas elas não correspondem à realidade de todos os médicos, né? Inclusive, algumas até soltaram notas que foram contrárias às próprias sociedades que compõem a associação, como a Associação Médica Brasileira, tentando cercear a autonomia do médico. A autonomia médica ela não serve só para um lado, ela serve para os dois lados. E essa sociedade que nós estamos vindo a apresentar, que é a SOBEMED, vem exatamente para ocupar esse espaço, para o espaço do respeito à autonomia do médico. Ok, é realmente muito importante mobilizar todo o Brasil neste diálogo. Voltamos para Ribeirão Preto com o médico Moser Furtado. Doutor, Ribeirão Preto tem uma estrutura de saúde invejável, uma das melhores da América Latina. Com isso, podemos supor que Ribeirão poderia salvar mais vidas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acredito que sim, porque a visão que nós temos é que muitas vezes você não precisa de muita tecnologia para salvar vidas. Eu acho que o enfrentamento aí da doença, a maneira que nós teríamos de melhor resultado seria as medidas preventivas. Eu acho que a maneira como estão sendo feitas medidas preventivas, elas não surtem o efeito desejado pela maneira como que as coisas são abordadas. É uma maneira um tanto quanto impositiva e a gente sabe que toda vez que tentamos impor alguma coisa, imediatamente há uma resistência das pessoas e isso é muito ruim. O que nós vemos é que as pessoas burlam todas as medidas que você propõe, quando ela é de forma impositiva, as pessoas tendem a burlar. E eles não compreendem, eles acham que estão sendo forçados a fazer as coisas e ninguém gosta de ser forçado. Então, a nossa ideia é que as pessoas precisam ser educadas, elas precisam ser tratadas de uma forma diferente, de tal maneira que eles passem a ser mais uma pessoa na luta para o combate do Covid. Então, se a pessoa é convencida das necessidades que nós temos agora de combater o Covid, o distanciamento, o uso de máscara. Eu, como atendo muitos pacientes no consultório, e eu sempre indago como que é o seu trabalho. Eu vejo que esses trabalhos de escritório, principalmente, as pessoas não usam máscara. Eles colocam a máscara quando chega alguém. E as pessoas têm que entender que a pessoa que está transmitindo a doença, ela não muda de cor, ela não tem uma luzinha falando que ela está transmitindo. Então, o uso de máscara no trabalho hoje é imperativo e isso não está ocorrendo. Então, você fecha tudo, acha que vai ter resultado e não tem. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. As pessoas continuam transmitindo, vão para casa depois, transmitem para os familiares. Então, o que nós precisamos é fazer com que as pessoas entendam a necessidade, não tentar impor nada. As pessoas têm que ser um braço a mais do combate ao Covid, entendeu? E isso que nós julgamos que vai surtir resultado. Exatamente. Às vezes falta um pouco de consciência também das pessoas. Bom, voltamos ao núcleo de jornalismo com o doutor Gustavo Leopoldo Daré.
Doutor, enquanto a gente discute, tenta buscar alternativas, há plataformas na internet que tentam censurar, já estão censurando assuntos, matérias, entre outras coisas, que falam sobre possíveis tratamentos ou até medicamentos contra a Covid-19. Tem alguma coisa de ciência nisso? A gente vive a luta do discurso e isso está nas redes sociais. Então é claro que ia chegar um momento que os proprietários dessas redes sociais iriam decidir impedir certas notícias para poder direcionar naquilo que eles se convenceram que é a verdade. Enquanto a gente tinha a proposta inicial de que a rede social seria um ambiente de liberdade para os indivíduos poderem adquirir novas informações e tomar uma decisão independente, com a aglomeração do poder é uma rota habitual, né? É o esperado que isso aconteça. Quem está tendo o poder de poder ligar e desligar, ele resolve o que tem que ser feito. Infelizmente, o enfrentamento da pandemia, ela adquiriu contornos extremamente políticos e de poder, que faz com que a decisão médica e a escolha médica do caminho ficou em segundo plano. Isso é uma pena. E está sendo utilizado o termo cientificamente comprovado como uma justificativa de opções pessoais. A ciência, ela principalmente na área biológicas, e a medicina é uma ciência biológica, é da área das probabilidades. A gente usa estatística para tentar demonstrar o melhor caminho e não o caminho 100% seguro. Então, nesse jogo de probabilidade, a gente vive muito bem quando faz as pesquisas de intenção de voto, não é? Tem até aquela margem de erro, deu 50%, mais ou menos 2, mais ou menos 4. A medicina é assim o tempo todo. Então, o que acontece é que nessa visão de autoritarismo e na busca da verdade do 100%, as pessoas estão sendo convencidas de que aquela probabilidade pode ser assim, mas pode ser assado, não interessa mais e querem dar só uma versão. E a probabilidade das coisas serem de outro jeito está sendo renegado. Eu diria que as ações não estão sendo em busca da informação da ciência. Está sendo pela simplificação da ciência e usar a ciência como ferramenta de convencimento do que a pessoa acredita, o que para a ciência é terrível. Exatamente. Bom, vamos voltar a Curitiba agora com o doutor Jorge Muniz. O doutor Gustavo falou no início da nossa entrevista algo interessante. Parece que falta um plano B. Por que as pessoas não pensam nesse plano B? Aliás, parabenizar o doutor Gustavo, o doutor Moser pela iniciativa em Ribeirão e parabenizar o doutor Gustavo exatamente pelo raciocínio. É mais ou menos esse o caminho mesmo, doutor Gustavo. Nós, infelizmente, estamos utilizando a medicina para outros fins e não para o fim de tratar seus pacientes e cuidar deles. Em relação ao não fazer uma outra coisa diferente, eu sempre venho falando que é insanidade você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O que acontece na maioria das cidades do país é simplesmente continuar uma cultura de lockdown, sem qualquer embasamento científico. E por que não tentar uma outra coisa? Por que não ousar fazer diferente? Por que não tentar levar à sua sociedade algo que realmente possa trazer benefícios? Já vem mostrando que traz benefícios em outras cidades do país. Nós aqui no Paraná tivemos em Curitiba eu acabei montando um ambulatório de tratamento imediato e está fazendo a diferença para parte da sociedade. Em Cascavel foi realizada a mesma coisa. Em Toledo, no Paraná, também foi realizado e mostrou resultados. Então, é esse tipo de opção nós temos que levar à sociedade para que a sociedade tente voltar a uma normalidade. Você esperar que você simplesmente feche todas as vezes e acha que isso vai resolver o problema, realmente não é a solução. A solução tem que ser levada de alguma outra maneira à sociedade, para que a sociedade retorne à sua vida social normal, à sua vida de trabalho, o mais perto do normal possível, como bem disse o Dr. Moser, com todos os cuidados necessários, que não seja impositivo, que a sociedade realmente entenda o que está sendo feito, mas a sociedade tem que ter em contrapartida alguma coisa para ela.
Ela tem que ter contrapartida, alguma coisa na qual ela se sinta segura em relação a isso, para que ela possa fazer isso e ela saiba que ela vai ter o apoio da gestão pública ou da saúde pública. E isso, acho que o plano B é esse, na verdade não deveria ser o B, esse plano deveria ser o A desde o início. Exatamente o que o senhor disse, né? A busca pela normalidade é o que todo mundo quer. Bom, voltamos com o doutor Moser Furtado. Ribeirão Preto tem alguma coisa de diferente do restante do país? Paciente e médico se sentem à vontade para escolher o tratamento que quiserem? O que ocorre é que, como o Gustavo falou, a sociedade médica está dividida. Assim como em tudo no Brasil parece que há uma divisão, há uma polaridade, a sociedade médica, a sociedade no sentido dos médicos, estão divididos. Existe um grupo de médicos que são a favor do tratamento precoce porque julgam que as evidências são suficientes para você fazer e o momento é crítico, não dá para esperar trabalhos mais robustos para você iniciar o tratamento, porque nisso você corre risco de perder muitas vidas. E, por outro lado, tem os médicos que acreditam que você precisa de trabalhos mais robustos, eles não se sentem à vontade para prescrever. E entre os dois grupos ficam os pacientes, que muitas vezes acabam não podendo opinar e escolher o que ele mais gostaria de fazer. E eu acho que isso é importante. O que eu sinto nos pacientes quando eu trato é que eles sentem a necessidade de estar, se existe alguma evidência, de tentar e não ficar aguardando a sorte, entendeu? E eu acho que isso é extremamente importante, que a partir do momento que o paciente sente que seu médico se importa com você, ele está ligado, ele vai te acompanhar, ele explica todas as vantagens que você pode ter com o tratamento precoce, fala sobre os riscos e deixa que o paciente escolha. Eu acho que às vezes falta isso. E isso é muito importante, porque esse acompanhamento, essa segurança que o paciente sente que ele está sendo tratado, isso faz diferença na doença. Porque essa doença a gente vê que o psicológico afeta demais. Nós sabemos já, do ponto de vista fisiológico, o porquê que a pessoa que se sente insegura, com medo, etc., ela tem uma tendência a evoluir pior. São alterações hormonais que ocorrem no corpo que são favoráveis à evolução da doença para um quadro mais grave. Então, eu acho que o que falta, às vezes, para muitos médicos que querem fazer o tratamento precoce, eles se sentem um pouco sozinhos. E nós chegamos nesse sentido de dar apoio para esses colegas que querem fazer o tratamento precoce, para que eles possam participar do grupo, que eles tenham um local onde há um estudo constante e uma renovação constante da literatura, de tudo que está se passando, e com isso eles possam também fazer esse tratamento e não se sentir amedrontados pela pressão enorme que existe para que não se faça nada. É isso. Bom, integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube um time de médicos. No nosso núcleo de jornalismo, o doutor Gustavo Leopoldo Daré. Via internet, também em Ribeirão Preto, doutor Moser Furtado. E o doutor Jorge Muniz, que está em Curitiba. Boa tarde a todos e muito obrigado.